desconsideração da personalidade jurídica. Bom, o que acontece? Hoje a gente vai terminar as intervenções de terceiros. Nós já vimos 3 delas, que era a denunciação da lide, era o chamamento ao processo e a assistência. Cada uma delas com suas peculiaridades. Hoje temos mais 2. Essas 2 são novas, elas não existiam no código anterior e são até bastante simples em relação às outras 2. Ok? Lembrando que a gente segue o professor Humberto Teodoro Júnior, que traz essa classificação de intervenção de terceiros, mas existem outros autores, ele mesmo menciona outros institutos que podem ser também considerados intervenção de terceiros. Um deles seria o próprio embargo de terceiro, mas eu não vou ficar entrando nesses outros, entendo que não é o momento adequado. Vamos nos ater apenas a estas 5 principais, que já é mais que o suficiente para esse começo do curso de vocês, ok? Bom, ainda hoje, depois que eu terminar as 2 últimas intervenções que faltam, a gente vai falar um pouco começar a falar da organização judiciária, um tema fácil, porque a gente já viu boa parte dele quando eu falei da competência. Bom, incidentes com consideração da personalidade jurídica. O que é isso? O que a gente precisa saber para compreender esse instituto? Primeira coisa é o seguinte, pessoal, nós temos o direito empresarial, o antigo direito comercial, né, quando eu estudei ainda era direito comercial, ele tem uma função muito básica, que é exatamente fazer a divisão patrimonial. Então, quando uma pessoa abre uma empresa, dentre um dos muitos objetivos que ela pode ter, um deles é exatamente fazer uma divisão do patrimônio. Ela divide o seu patrimônio, ela separa, melhor dizendo, ela separa o seu patrimônio do patrimônio da empresa. Então, são figuras jurídicas distintas, são figuras jurídicas separadas. A pessoa jurídica, ela nasce por força dos seus atos constitutivos, enquanto a pessoa natural, ela nasce por força da sua certidão de nascimento. Então, existem uma série de vantagens em você ter a pessoa jurídica. Uma delas é até uma questão tributária. Quando você tem a jurídica, você acaba pagando menos impostos. É o que a gente observou acontecendo bastante aí com o pessoal da área de jornalismo, inclusive da TV Globo. A gente viu muitas discussões no começo do ano entre eles. Muitos dos jornalistas, ao invés de serem empregados de televisões, eles têm um contrato de pessoa jurídica, que permite para eles receberem valores sem a necessidade de recolher todos os encargos sociais por parte do empregador. Então, é muito comum essas questões todas. Por isso que eu até coloquei aqui na nossa ilustração da aula esse muro, exatamente para mostrar para vocês essa separação que existe entre o patrimônio, né, da pessoa jurídica e o patrimônio da pessoa física. Então, são figuras jurídicas separadas. Só que o que acontece? Muitas vezes, a gente observa que a empresa vai à falência. A empresa não consegue pagar os seus credores, não consegue pagar os seus funcionários. Só que o dono da empresa, o sócio da empresa, continua viajando pelo mundo, gastando dinheiro com seu jatinho e por aí vai. Existem alguns ramos que eles são especialistas em quebra. Acho interessante isso, uma hora eu vou fazer um estudo aprofundado. Um deles seria os próprios frigoríficos e laticínios. Aqui na região de Maringá tem um prédio ali que já passou por ele uma meia dúzia de frigorífico. Todo mundo quebra, todo mundo vai à falência, e a gente sempre observa que os proprietários continuam muito ricos. É claro que isso tudo tem uma série de questões que envolvem aí, né? A gente não tem como adentrar agora. O objetivo dessa aula é exatamente mostrar que muitas vezes eu posso ter uma empresa quebrada e um sócio rico, né? E isso é ruim para os credores, né?
A recíproca até é verdadeira. Às vezes eu posso ter uma empresa muito rica e o sócio quebrado, e os credores querendo receber o seu direito. Aí separei aqui esse texto, nessa frasezinha aqui, que é: há muito tempo a regra da autonomia patrimonial, essa separação patrimonial das pessoas jurídicas, vem admitindo restrições, sobretudo no caso em que elas são utilizadas como instrumento de prática de fraudes e abusos de direito em detrimento dos credores, né? Como eu relatei a vocês, quando eu ainda estava começando o meu curso, quando eu era estagiário, né, eu acompanhei, né, vi um processo em que uma empresa estava indo à falência e foi feito o divórcio de um dos sócios exatamente para proteger pelo menos parte do patrimônio. Então ele não perdeu tudo para pagar credores. Uma parte ainda ficou com a esposa. Claro que aquilo foi uma fraude muito clássica, processual, mas que as pessoas acabam, ainda nos dias de hoje, se louvando disso. Então, sabendo dessas maldades praticadas por meio do processo, por meio do direito, é que começou uma desconstrução dessa separação desses patrimônios. Um dos primeiros elementos que nós temos no direito pátrio foi lá no Código Tributário Nacional, que trouxe lá no artigo 135 essa previsão aí, ó. Isso lá em 66. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato ou estatutos. Então, quando ele colocou aqui, são pessoalmente responsáveis, significa que se o administrador praticar algum ato que lese o fisco, né, que permita aí a evasão de divisas, permita o não pagamento de impostos, então, ao invés de eu cobrar da pessoa jurídica, se a pessoa jurídica não tiver patrimônio, eu vou buscar da figura dos sócios. Então, isso começou lá na década de 60 para cá, essa busca de responsabilização de pessoas além das empresas. Depois, 30 anos depois, eu tenho lá aproximadamente 30 anos, eu tenho a figura do Código de Defesa do Consumidor. E ele tem lá no artigo 28 uma disposição muito clara, quando determina que o juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em prejuízo, né, ao consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração de lei, fato ou ato ilícito, ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade de pessoa jurídica provocada por má administração. Então é óbvio que o objetivo de toda empresa, como vocês já devem ter estudado isso em direito empresarial, é o lucro. Né? O que caracteriza o jeito empresarial é exatamente a busca pelo lucro. E, às vezes, nessa busca pelo lucro, você observa que as empresas podem ter problemas e não conseguir só pagar as suas dívidas. Aí é o momento em que eu vou buscar o patrimônio do sócio para cobrir esse déficit. Então, vejam, nós tivemos uma perspectiva no Código Tributário, outra perspectiva no Código do Consumidor, até que finalmente em 2002, eu tenho lá o Código Civil. No novo Código Civil trouxe o artigo 50, que também traz lá a questão da personalidade jurídica. Né? Esse artigo foi alterado agora, em 2019, e passou a ter a seguinte redação: em caso de abuso da personalidade jurídica caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, né? Confusão patrimonial é a mistura, eu não sei separar o que é da empresa, o que é do sócio. Pode o juiz, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações, sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Então, é uma
característica bem diferente de tudo que a gente já estudou em processo civil, e quero chamar bastante atenção disso aqui, ó. As hipóteses de desconsideração estão lá no direito material. Então, a desconsideração, ela tem uma construção, uma parte dentro do processo civil e uma parte na lei material. Então, as hipóteses, quando eu vou usar o incidente, não estão no Código de Processo. Essas hipóteses, elas estão descritas para nós lá no direito material. Então, a primeira distinção importante que você tem que fazer aí. Então, quando pedir? Quando que eu posso usar? Você pode usar dentro das regras estabelecidas pelo Código Tributário, pelo Código de Defesa do Consumidor, pelo Código Civil ou por outra legislação material. Para quem não sabe o que é uma legislação material, a gente separa as legislações em legislação material e legislação processual. Então, tudo aquilo que trata de processo, como o próprio nome fala, é processual. O restante será material. Então, vai estar no direito civil, no direito administrativo, no direito tributário, no direito do trabalho, no direito penal. Então, você vai encontrar essas possibilidades de desconsideração, ok? E o processo, ele vai dizer para nós como é que eu faço isso. São apenas 5 artigos, né? 133 se inclui, 137 se inclui, então você consegue ter aí 5 artigos para disciplinar essa estrutura processual, ok? Bom, a desconsideração, ela pode ser feita de duas formas. Uma delas é o que a gente chama de desconsideração comum, é aquela clássica, aquela que realmente começou a acontecer, que era quando eu esquecia não, eu deixava, não é bem deixava, deixa eu explicar assim, ó. Então, vem pagando as dívidas, né? Pagar uma dívida, pagar duas dívidas, só que faltou dinheiro. Na hora que faltou dinheiro, eu desconsidero a pessoa jurídica, eu digo, eu não tenho mais a separação e vou buscar o patrimônio do sócio. Essa é a desconsideração clássica, essa é a comum, né? Quando o direito empresarial nasceu, ele nasceu exatamente para separar o que era dinheiro da empresa e o que era dinheiro do sócio. A desconsideração, ela vem desconstruir, ela vem modificar essa estrutura, permitindo que eu busque dinheiro no patrimônio do sócio para pagamento da dívida da empresa. E aí, né, a doutrina já criou a desconsideração inversa, que é quando o sócio não está conseguindo pagar suas contas, mas a empresa dele está indo muito bem, eu posso buscar, então, dinheiro, posso buscar pelo processo, é claro, dinheiro na empresa para pagar as dívidas do credor, do sócio. Então, por que ela é chamada de inversa? Porque ela faz o inverso do que a gente estudou. A gente estudava que eu tirava dinheiro da empresa para pagar o sócio. Aqui eu estou tirando dinheiro eu tirava dinheiro do sócio para pagar a empresa. Aqui eu estou tirando dinheiro da empresa para pagar as dívidas do sócio. Então, esse é o objetivo da desconsideração, é poder buscar no patrimônio do sócio dinheiro para pagar as dívidas. Um exemplo que eu usei para outra turma, e repito para vocês, foi a situação do próprio Ike Batista, que tinha no país aí, um dos homens mais ricos do mundo, tinha uma série de empresas. As empresas mineradoras começaram a ter problemas, foram quebrando as empresas e foram tirando o dinheiro do patrimônio da pessoa física dele para pagamento dessas dívidas. É claro que depois ele se envolveu em outros problemas aí de lava-jato e outras coisas que não acabaram prejudicando muito seu patrimônio, mas não é o caso, não é o objetivo da nossa aula de hoje. Ok? Até aqui tranquilo, pessoal? Bom, então a gente já aprendeu quando pedir, a gente já entendeu para que eu peço, qual é a lógica do Instituto, e a lei diz para mim quem são as figuras jurídicas que podem solicitar. Então, quem pede é o réu, o autor ou mesmo o Ministério Público nos processos em que ele está atuando. Mas ainda assim, né, tem uma figura
interessante aí que até agora eu não mencionei, que é a questão do próprio incidente processual. O que é um incidente processual? Esse incidente processual, toda vez que você vê essa palavra de incidente, você tem que entender isso aqui, ó. Todo o processo, ele começa por meio de uma petição inicial, esse esquemão eu já fiz dezenas de vezes para vocês, ele vai se desenvolver até chegarmos ali a uma sentença. É claro que até chegarmos à sentença eu vou ter diversos atos, eu vou ter a citação do réu, eu vou ter a contestação, eu tenho lá eventualmente uma audiência de instrução para ouvir testemunhas, e no meio do processo, durante o processo, acontece o incidente processual. Então, por que é incidente? Todas as vezes que você ouvir essa palavra incidente processual, quer dizer o seguinte, que já existe um processo tramitando e dentro, né, no curso desse processo, aconteceu alguma coisa no meio dele que veio ali agitar, né, tumultuar o processo ou alguma coisa que precisa ser resolvida. Aqui no nosso caso foi a desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, o processo estava andando, estava tramitando, e eu percebi, né, que a empresa não vai ter como pagar aquilo que eu estou cobrando. Ora, se a empresa não vai ter como pagar, é o momento em que eu vou pedir a desconsideração. Então, eu vou deixar de receber apenas da empresa para tentar receber também da figura do sócio. Beleza? Uma coisa, pessoal, que eu esqueci de colocar nos slides e me lembrei agora, era para ter colocado no slide, acabei me esquecendo, mas então vou falar para vocês aqui. Eu também posso pedir a desconsideração da pessoa jurídica já na petição inicial. Só que atenção, quando eu peço a desconsideração na petição inicial, eu não tenho um incidente. Por que eu não tenho um incidente? Porque já está dentro do processo o meu pedido da desconsideração, né? Então, trocando em miúdos, quando eu peço incidentalmente, eu tenho uma ação do autor contra o réu e eu vou pedir que um terceiro, né, eu tenho uma ação do autor contra a empresa, eu vou pedir que o terceiro, que o sócio, venha fazer parte do processo. Esse é um incidente processual. Agora, se na petição inicial eu entro com ação contra o réu, que é a empresa, e também contra a figura do sócio, eu não tenho aí uma intervenção de terceiros. Eu tenho apenas uma briga entre autor contra um litisconsórcio passivo, que são dois réus. Para que haja incidente processual, tem que ter um processo em curso. Por isso que ele se chama incidente. Se eu peço a desconsideração na petição inicial, então ali eu não tenho um incidente, eu tenho apenas uma desconsideração que vai acontecer normalmente durante o processo. Perfeito? Então, importante essa observação aí que não está nos slides, mas no texto do professor Humberto, ele faz menção aí e achei importante relembrá-los dessa passagem. Bom, aprendemos quando pedir, vimos qual é a função, vimos quem pede, vimos o que é um incidente processual, e agora temos que entender quando que eu posso usar, né? Eu posso usar a desconsideração, um incidente de desconsideração, em qualquer fase do processo de conhecimento, que vale dizer, antes da coisa julgada, a qualquer momento, eu posso pedir essa desconsideração dessa personalidade. Então, o processo está lá no STF, está lá no STJ, e observamos que não vai ter como, a empresa não vai ter como pagar, eu vou desconsiderar a personalidade da empresa para buscar ali o patrimônio do sócio. A mesma coisa acontece na fase de execução. Então, aqui, eu vou ter o
cumprimento da sentença, é o que a gente chama de execução judicial, e eu tenho a extrajudicial, que é baseada em títulos, um cheque, um contrato assinado por duas testemunhas, uma nota promissória. Trocando em miúdos, eu posso usar a desconsideração em qualquer processo e a qualquer momento, né? Essa é a real. Eu posso usar a desconsideração em qualquer processo, em qualquer tipo de ação. A pergunta da Letícia é exatamente a pergunta que eu fiz primeiro, né? Eu perguntei isso para vocês lá no Forms, não tem problema, né? Não sei se a Letícia já leu ou não leu a questão do Forms, mas a rigor o juiz não cabe a ele fazer a determinação de ofício. E esse é papel das partes. Por que que o juiz não pode? O que vocês precisam entender, e talvez a gente chegue lá nas próximas aulas, eu vou falar da organização judiciária, entender os poderes do juiz, preciso que vocês entendam desde já, Letícia e colegas, que o juiz, ele, como é que eu vou dizer isso sem magoar ninguém? O juiz, ele é uma figura. Vamos começar pela inércia. Vamos falar pela inércia, fica mais fácil de vocês entenderem. O juiz é um órgão inerte. Ele só vai tomar providência se pedido pela parte. E quando a gente estuda a questão do poder, eu, pelo menos, quando vim fazer direito, a gente achava que o juiz, eu achava que o juiz tinha uma gana por fazer justiça, que ele ia atrás, que ele buscava, investigava, ele queria resolver. Qual não foi minha decepção quando observei que não é bem assim, né? O juiz, ele observa as coisas, mas as medidas mais duras e mais drásticas têm que ser pedido pela parte. Melhorou muito, né? O novo código deu mais poder para o juiz, mas ele ainda não tem tanta maleabilidade, talvez até pela formação nossa, né? Nossa origem histórica do direito é uma origem mais passiva, diferente do common law, do sistema norte-americano, do inglês, em que o juiz tem uma atuação mais preponderante. Então, Letícia, em que pese seja uma medida dura, em que pese seja uma medida que vai resolver o problema das partes, com certeza, às vezes você tem lá muito dinheiro para receber, a empresa está quebrada, mas o sócio andando de jatinho particular pelo país afora, tirando férias nas Bahamas, e você sem receber sua dívida. Então, infelizmente, a lei, ela não diz que o juiz deve fazer de ofício. E o juiz só pode decidir de ofício quando a lei determinar, quando a lei disser, que é o que vai acontecer na próxima intervenção. Na próxima intervenção a gente vai ver isso aí mais claramente. Ok? Então, Letícia, de forma bem sucinta, não é papel do juiz fazer essa solicitação. Não cabe a ele fazê-lo. Cabe a uma das partes solicitar ou ao Ministério Público. Ok? Não sei se respondi. Avançando aí. Ô, professor. Oi. Pode falar? Você está me ouvindo direito? Perfeitamente. Tá. O professor Anderson, de Direito Empresarial, ele explicou para a gente que as empresas com responsabilidade limitada, elas só podem quitar dívidas até o limite dos bens da empresa, não pode ultrapassar para os bens dos sócios, né? E daí isso... Oi? Corretíssimo o que ele falou. Só que daí, isso da desconsideração da personalidade jurídica meio que entra em uma contradição. Na verdade, não. Quem está falando, eu não consigo identificar aqui. É a Brenda. Quem? Brenda. É assim, Brenda. Então, quando a gente estuda a lei, a legislação, ela tem toda uma principiologia. A legislação, teoricamente, algo que seria, teoricamente, perfeita, né? Qual que é essa perfeição? Por que que eu abro uma empresa de sociedade limitada? O próprio nome fala, para limitar as responsabilidades. Então, de fato, quando eu abro uma empresa, o que o senhor Anderson falou,
Está correto, e já vou mostrar que não há uma contradição. Tá? Está correto porque a empresa responde até o limite do seu patrimônio. Só que aqui, na desconsideração, e agora eu mostro onde não tem a contradição, eu vou ter alguma coisa na gestão que não funcionou direito. Então, mesmo lá na limitada. Então, eu vou gerindo a minha limitada. Só que, às vezes, a empresa vai ficando pobre e o sócio rico. E aí, nesse, abre aspas, desvio patrimonial, eu acabo prejudicando terceiros. Então, esse terceiro, essa pessoa, esse credor que se sente prejudicado, ele vai entrar com uma ação contra a empresa para buscar que a empresa faça esse pagamento. Só que ele descobre que a empresa não tem mais capital. Tudo que a empresa tem, né, já está penhorado, já está preso em dívida, né, o prédio da empresa, que é maravilhoso, não é dela, é um prédio alugado, e ele vai ficar no prejuízo. Então, esse é o momento do incidente da desconsideração. Então, eu vou ignorar que ela seja uma ilimitada e vou mostrar para o juiz, olha, juiz, ela é limitada. O sócio ficou rico e a empresa empobreceu. Então, o senhor pode, e olha como ela funciona, o senhor pode analisar a situação, o senhor pode decidir, juiz, o senhor pode ou não decidir se haverá ou não a desconsideração. Então, Brenda, não é porque eu peço a desconsideração que ela vai acontecer. Eu tenho que demonstrar que houve esse esvaziamento patrimonial, entendeu? Então, é óbvio que se a empresa limitada for constituída, estiver funcionando tudo direitinho, né, e não tiver nenhuma, digamos assim, má fé dos gestores, concordo com o professor Anderson. Não vai ter problema, só vai responder até o limite do patrimônio. Mas, se houver a quebra, se houver uma violação do sistema, aí sim é o momento em que a pessoa física poderá ser responsabilizada. Ok? Não sei se ficou claro agora, Brenda. Ficou Então, sim, professor, obrigada. É algo que vem modificar o direito empresarial. De fato, modificou. Quando a gente pega lá a estrutura clássica do direito comercial, direito empresarial, que se chamava antigamente direito comercial, quando eu estudei ainda era direito comercial, era muito claro essa questão da responsabilidade. A gente abria a empresa para proteger o meu patrimônio. Hoje acabou isso. Hoje, mesmo você tendo a empresa, se você tiver uma má gestão, se a tua gestão caracterizar desvios, ou pior, uma gestão fraudulenta, vai tomar o seu patrimônio, mesmo que seja da pessoa física. E eu acho certo, muito certo, porque quando vocês entrarem no mercado, ou quem já faz estágio, vocês vão ter centenas de casos em que você vai ver claramente em que a empresa vai muito mal e os sócios vão muito bem. E às vezes até, Brenda e colegas, eu tenho a desconsideração inversa, que é quando o sócio está indo muito mal e a empresa está indo muito bem. Então, ele não tem como pagar as dívidas dele, mas o negócio dele está indo de vento em popa. E aí o credor observa que houve uma fraude, que houve um prejuízo para ele. Então, nesse momento é que ele vai ver, vai buscar essa desconsideração de uma das pessoas jurídicas ou física para poder pagar. O importante, acho que a mensagem final dessa ideia seria proteção do credor, né? O credor também tem uma proteção. A gente sempre ouviu falar que no Brasil é muito bom ser devedor, que você deve e não paga as dívidas. Hoje, a desconsideração veio para quebrar um pouco, desmistificar um pouco essa regra, essa ideia. Então, é procurar proteger também um pouquinho os credores. Ok? Beleza? Bom, acho que respondi. Professor, no caso, uma dúvida. Se a pessoa só tiver uma casa e for a única casa de moradia, essa casa vai em forma? Eu não vi quem está perguntando aí. Alô, Alex?
Isso? Então, aí é um pouco diferente. Aí é o que a gente chama de bem de família. O que é o bem de família? É a única casa que a pessoa mora. Na verdade, não só a casa, mas a casa e também os móveis que estão ali dentro da casa. Ali é um pouco diferente. Então, o que é o bem de família? É uma proteção que se dá a toda pessoa. Então, se eu tenho só uma casa e eu dever, eu não vou perder a minha casa. Eu não pago o meu credor, mas continuo morando dentro da casa que eu tinha. Aí eu tenho uma opinião pessoal, e sou eu, Paulo André, falando. Eu sou absolutamente contra esse Instituto do Bem de Família. Eu sou da seguinte opinião: se a pessoa não tem como pagar, não compra. Porque você fala, mas coitadinho do devedor, mas coitadinho do credor também. O credor também tem o seu direito. O credor, se ele vendeu alguma coisa, se ele para outra pessoa, ele também tem direito de receber. Ah, a pessoa vai ficar na rua. Ué, então não contraísse a dívida. Então, é claro que aí entra toda uma concepção muito mais complicada, né? O welfare state, que é o Estado de proteção, que o Brasil tem muito dessa questão. Se você pegar no sistema norte-americano, qualquer livro, qualquer filme que você vê, tem a questão da hipoteca da casa dele indo a leilão. Mas lá eu tenho um regime capitalista puro, né? Realmente lá é capitalismo onde a pessoa vai, quem tem mais condição sobrevive, quem não tem não há muito o que fazer. No Brasil não, o Brasil tem uma série de proteções. Essa do bem de família é uma proteção que eu não concordo, embora a legislação proteja a pessoa. Nesse caso, Alex, para responder você, eu não vou ter a quebra. Não há a quebra do bem de família. Embora historicamente ele já mudou bastante também. Tá? Antigamente o bem de família era bem de família, era imexível. Hoje você já tem algumas decisões onde, por exemplo, se a casa está tá alugada, né, tem uma série já de diminuição do instituto, mas a desconsideração não vai atingir o bem de família. Então, se a pessoa vai tirar todo o patrimônio dela, sim, é claro, para pagar as dívidas da empresa, mas a casa dela será preservada. Ok? Respondido? Entendi. Avançando um pouquinho, então, como que isso aí acontece dentro do processo? Bom, dentro do processo, eu vou ter lá, então, destaquei para vocês aqui um incidente, né, no meio do processo. O processo está tramitando, eu estou percebendo lá que a empresa não vai pagar a conta, então é o momento em que eu vou pedir a desconsideração. Então, o autor, poderia ser o autor, poderia ser o réu, o Ministério Público, mas aqui o autor é quem faz lá a sua solicitação. E o interessante é isso, ó. Se eu quero desconsiderar o patrimônio da empresa ou do sócio, esses dois, né, quem estiver sendo desconsiderado, será citado. Vai ser citado para participar do processo. E aí ele vai poder apresentar a sua defesa, seus argumentos, vai dizer que a gestão não foi fraudulenta, que o patrimônio que ele tem não é dele, não é por conta da empresa, foi a esposa que conseguiu, a esposa é muito rica, enfim, ele vai tentar dizer que não é o caso, não. Recebe lá da limitada e deixa tudo por isso mesmo. Aí, é claro, vai caber ao juiz, como foi feita a pergunta da Brenda aí, caberá ao juiz decidir se haverá ou não há desconsideração. Então, o juiz vai dar uma decisão, decidindo se desconsidera ou não desconsidera. E a gente aprendeu que de toda a decisão cabe recurso. Aqui no caso, o recurso cabível é o agravo de instrumento. Tá? Então, essa decisão aqui não é uma sentença, é uma decisão interlocutória, porque ela está acontecendo no meio do processo, por isso recurso cabível, recurso de agravo de instrumento. Então, eu pedi a desconsideração, o juiz não autorizou, eu entro com recurso para o tribunal, né, para o Tribunal de Justiça, analisar se ele
não entra mesmo, se o juiz estava correto, ou se vai autorizar a entrada da a quebra, né, a desconsideração da personalidade jurídica, ok? Então, basicamente, pessoal, é assim que funciona essa desconsideração. Lembrando sempre que a finalidade é buscar dinheiro no patrimônio do sócio se a empresa não tiver condição de arcar com as dívidas contraídas. Tá? Isso pode ser feito, inclusive, na área trabalhista. Se a pessoa não consegue pagar lá os seus funcionários, pode ser desconsiderada a empresa e buscar dinheiro no patrimônio do sócio. Ok, pessoal? Não é um instituto muito complicado, não. Não é tão difícil. Perto dos outros, esse é até bastante simples. Ok? Posso avançar? A gente vai para a última modalidade de intervenção, que é o amicus curiae. Bom, eu sempre insisto com os meus alunos a importância de estar atento às palavras. Se você entender as palavras, fica fácil de entender quase tudo. Então, amicus curiae. A gente pegar e separar aqui, ó, amicus, acho que todo mundo vai fazer a referência amicus com a ideia de amigo. Amigo, né? Amicus curiae. Curiae, talvez não para todos, mas para alguns, ele lembra a palavra cúria. Cúria. Para quem não sabe o que é cúria, cúria é lá um departamento, é uma organização da Igreja Católica, né? E acho que todo mundo já viu aquela expressão, reclamar com o bispo, vai reclamar para o bispo. Por que reclamar com o bispo? Porque o bispo representou, ali durante o período medieval, um pouco depois, ele representou bastante também do poder decisório. Então, você buscava a decisão da cúria, a decisão do bispo, né? Aqui, amigo da cúria, amigo do bispo, amigo do julgador, amigo de quem decide, amigo de quem julga. Então, basicamente, ficou traduzido como amigo do tribunal. O amicus curiae é um amigo do tribunal. É uma figura de alguém que vai ajudar o tribunal. É um terceiro que vai entrar num processo que ele não tem nada a ver com o processo, mas que ele vai entrar para poder ajudar, para poder auxiliar naquela questão. Então, a gente vai ter diversos exemplos aí, mas eu separei um aqui para vocês, ó. Antes de mostrar o exemplo, o amicus curiae, ele dá para a gente traçar um paralelo, não é a mesma coisa, um paralelo com o perito. O perito é uma pessoa que vai ajudar o juiz, vai dar pareceres técnicos para que o juiz tome uma boa decisão. O amicus curiae vai fazer a mesma coisa, vai dar pareceres para poder auxiliar o juiz a uma boa decisão. Vai apresentar defesas, auxiliar a decisão. Mas, olha a diferença. O perito ele é imparcial obrigatoriamente, enquanto o amicus curiae ele pode ser parcial, mas é uma pessoa que vai ser ouvida pelo juiz, muitas vezes pela sua especialidade, pela sua especificidade. Então, temos um caso aqui em que se discute numa ação direta de inconstitucionalidade ou constitucionalidade, não sei bem ao certo, em que os advogados querem discutir a questão dos seus honorários advocatícios. O processo já estava tramitando e olha o que aconteceu. Agora, em maio, essa notícia estava no site Conjur. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil ajuizou na última sexta-feira, 8 de maio, pedido de ingresso com amicus curiae em 3 ações que julgarão se honorários sucumbenciais podem ou não ser fixados por equidade nas causas de alto valor. Os casos serão julgados pelo STJ. Então, lá no STJ, hoje, tramita 3 ações de advogados, discutindo a condicionalidade ou não das questões dos honorários advocatícios. E olha o que aconteceu. A ordem pediu para entrar no processo. Vejam que a ordem não vai ganhar nada, nem perder nada.
Se os honorários forem honorários altos, quem vai ganhar é cada advogado nos processos. Mas quem melhor que a ordem para discutir honorários de advogados? Então, eles entram para ajudar o juiz. Então, ela é uma entidade de classe, pode atuar como amicus curiae, porque seus membros têm interesse na definição ou interpretação ou validade de certa norma. Seria um outro exemplo que me ocorre, seria meio ambiente. Então, você tem lá uma questão ambiental sendo discutida e você pode pedir a um terceiro que esse terceiro ele possa, esse terceiro ambiental, esse órgão ambiental, IBAMA, por exemplo, ele pode entrar com amicus curiae para intervir no processo. Então, agora pela manhã, durante o intervalo, eu recebi uma mensagem aqui do meu sócio, dizendo assim, ó, justiça e conservação no Instagram, urgente. Então, foi uma notícia que saiu no Instagram ontem, que uma empresa francesa, a Engie, ela está derrubando mata nativa na região ali de Curitiba, derrubando araucárias, que ela é protegida pelo meio ambiente. Então, seria o caso de, nesse processo, requerer a intervenção do órgão ambiental, IAP, né, ou do próprio IBAMA, para poder eles dizerem se esse corte pode ou não ser realizado. Então, são figuras, amigo da corte, né, amicus curiae são figuras, são entidades, são pessoas que vão poder entrar no processo para auxiliar o juiz na melhor decisão. Lembrando que ele não vai ganhar, esse terceiro não ganha nem perde nada com o processo. É apenas um artigo que trata do amicus curiae, é o 138. Ele diz lá, o juiz ou o relator. Quando o artigo diz para nós, juiz é o juiz singular e relator são os tribunais. Então ele está mandando a mensagem que eu posso pedir uma intervenção em primeiro grau ou em qualquer grau. No exemplo anterior, inclusive, estava no STJ, a ação em que o Conselho Federal da OAB ia entrar. Mas pode participar em qualquer processo? Não, não é qualquer processo. Tem que ter um processo de matéria relevante, tem que ser um tema específico, tem que ter repercussão social, né? Quem leu o texto do Humberto, ele fala inclusive de uma confusão sobre relevância e repercussão social. Para facilitar, eu diria o seguinte, só cabe o amicus curiae em processos que realmente a sociedade tenha interesse. Tem que ser coisa que realmente vale a pena. Não é qualquer tipo de processo, não é, por exemplo, num divórcio entre João e Maria, que vai entrar alguém lá para auxiliar. Auxiliar o quê ali? Um outro caso que a gente teve agora, recentemente, começo do ano, acho que um mês atrás, um mês e meio atrás, teve uma questão também no STF, discutindo a questão do aborto da criança, do Zika vírus, o microcefalia, se podia abortar ou não podia abortar. Então, como era uma questão constitucional, o aborto é um direito penal, mas se vai poder ou não vai poder é uma questão constitucional, me lembro bem que naquele caso de diversos órgãos religiosos pediram, né, para ser amicus curiae nesses processos, para poder colaborar na decisão ou não dessas questões. E o interessante, a decisão que julga o amicus curiae, ela é uma decisão irrecorrível, tá? Interessante isso aqui. A gente tem, eu diria que essa é a única, que eu me recordo, é a única situação do processo civil tirada a arbitragem, que ela acontece fora de processo, é a única situação em que não cabe recurso. Eu não me lembro de nenhuma outra que vede, ali seja clara dizendo assim, que não cabe recurso. Ok? Quem é que pede amicus curiae? Quem pode pedir aqui é qualquer parte, o autor, o réu, o Ministério Público, ou até mesmo, e é isso que eu queria chamar a atenção, até o próprio juiz pode determinar de ofício que essa terceira pessoa venha para o processo para colaborar com dentro desse processo. Então ele pode chamar o Instituto Ambiental, se for questão que envolve índio, trazer ali a própria FUNAI
para vir participar do processo. O que chama a atenção, e tem que ficar claro isso, que o fato de eu trazer um órgão para o processo não vai mudar a competência. Por exemplo, na justiça estadual, eu trago lá um órgão federal, que seja a FUNAI. Então, estamos tendo um processo estadual, discute lá a questão de desapropriação de terra, eu tenho lá a FUNAI para participar. Vai deslocar para a Justiça Federal? Não. É importante anotar assim, ó, o amicus curiae não altera a competência dos processos. A decisão vai ser do juiz ou do relator, é ele que vai decidir se vai querer. Não é obrigatório, né, a solicitação do amicus curiae, fica a critério do juiz. E o amicus curiae, ele, depois que ele foi chamado, ele pode acompanhar o processo, ele também vai poder recorrer em demandas repetitivas. Então, se eu tenho lá esse processo da OAB mesmo, então, depois que decidiu se o conselho pode participar, e se ele quiser recorrer em demandas repetitivas, ele tem essa autorização pela lei. Ok? Então, vejam que não é um instituto difícil, ele é bem tranquilo, é só lembrar que ele pode ser feito de ofício pelo juiz ou pelas partes, tem a função de colaborar com o juiz, trazendo dados técnicos para a solução de problemas, e que sejam problemas que tenham repercussão social, seriam grandes problemas, não poderia ser uma questãozinha ali particular. Ok? Bom, pessoal, essas são as figuras que a gente tem aí sobre as intervenções de terceiro. Alguma dúvida, questionamento? Se não, eu vou para o próximo tema, que é a nossa organização judiciária. Nada, nada. Reino do silêncio e a gente continua. Bom, como ninguém gritou. Nosso próximo tempo saindo agora, acabou a intervenção de terceiros, agora é um tema novo. Nós temos a organização judiciária. Não é muito difícil, até porque nós já vimos isso lá na competência, eu trouxe um organograma, agora eu só quero completar os espaços em branco daquela época. Né? Que espaços que eu quero preencher? Vamos ver aqui. A gente aprendeu que nós temos a justiça estadual, composta por juízes estaduais, que se houver necessidade de recurso, vai para o Tribunal Superior, que é o Tribunal de Justiça. Acima do Tribunal de Justiça nós temos o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, e acima deles o STF, que é o Supremo Tribunal Federal. Na verdade, o STF estaria aqui, ó, ao lado do STJ. Eles não são, um não é mais importante que o outro. O que muda entre eles é a competência. O STF julga questões que envolvam a Constituição Federal e o STJ julga o resto. Mas, para fins didáticos, né, para fins pedagógicos, a gente coloca ele aqui acima, que é também, até os próprios autores colocam ele desta forma. Bom, além da justiça estadual, nós também temos a justiça federal, que julga questões que envolvam o interesse da União. E nós temos tribunais regionais federais. O Paraná pertence à 4ª região, que a 4ª região é o estado do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O TRF fica lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. E olha que interessante, se eu perder um processo na Justiça Federal aqui em Maringá e for apelar, eu vou ter que apelar lá em Porto Alegre. Hoje é muito fácil, porque o processo é eletrônico, né, as passagens aéreas estão, a malha aeroviária está muito grande, as passagens estão mais em conta. Agora imagine você há 30 anos atrás, 20 anos atrás, a dificuldade que era impetrar um recurso na Justiça Federal lá em Porto Alegre. Claro que há uma tendência aí, já tem até uma autorização para criar o Tribunal Regional Federal aqui no Paraná e em Santa Catarina, mas o problema está no custo, é muito caro a manutenção desses tribunais. Por hora a gente está tendo que ir lá para Porto Alegre. Interessante, depois do TRF, é o STJ e o STF. E esse esquema aqui, ó, é o que a gente tem que dominar para as aulas de processo civil. O que vem agora é apenas para conhecer a estrutura nacional. Depois eu tenho o juiz do trabalho,
que depois eu tenho o Tribunal Regional do Trabalho, que fica em Curitiba, nas capitais dos estados, o TST com sede em Brasília, também, né, com recurso para o STF, tudo desemboca no STF. Depois nós temos juízes eleitorais, que tem uma característica interessante, eu não tenho concurso para juiz eleitoral. O juiz eleitoral é o juiz estadual que é emprestado, então ele ganha um adicional lá de 10, 15, 20, 50%, 100%, dependendo do estado. Então, imaginemos um estado em que tem um adicional de 50%. Então, o juiz ganha 20 mil para ser juiz estadual, mais 10 mil para ser juiz eleitoral. Por que é só um adicional? Porque a eleição eu não tenho todo dia, é apenas de 2 em 2 anos, então é menos trabalho. Como é menos trabalho, então permite aí que eu tenha esse empréstimo de juízes. Depois o Tribunal Regional Eleitoral, também na capital dos estados, Tribunal Superior Eleitoral, Brasília, e depois eu tenho algo bem fora da nossa realidade, do nosso cotidiano, que são as auditorias militares, que já vai direto para o Superior Tribunal Militar, desembocando tudo dentro do STF. Então, esse aqui é o nosso organograma da justiça no país inteiro, ela respeita essa estrutura aqui. Claro que não é tão simples, né? Eu tenho diversos tribunais aqui, cada estado tem os seus, então vai multiplicando isso aqui, a gente vai chegar a uma malha muito grande. Já estudamos isso, né? Como eu falei a vocês, eu preciso que vocês tenham essa estrutura aqui em mente, porque é essa que interessa ao direito processual civil. A gente viu que também o processo é aplicável ao direito do trabalho, e também é aplicado ao eleitoral e até ao administrativo. Mas eu preciso que aquele começo vocês conheçam. Vou jogar agora um slide que é a mesma coisa. Né? Por que eu preciso que vocês conheçam? Porque aqui, ó, que é o juiz estadual, juiz de direito, é o que a gente chama de justiça comum. Essa daqui é o que a gente estuda, porque a especializada, aí vocês vão estudar nos ramos específicos. Quando for estudar trabalho, eleitoral, ou quem quiser, justiça militar. Eu tenho mais essa informação importante, ó. Em primeiro grau eu resolvo, aqui eles vão revisar, vão reanalisar e aqui vai unificar, ou seja, aqui vão sair as súmulas, perfeito? Aqui tem uma coisa que eu não quero abordar por hora, que é o CNJ, já ouviram falar, tenho certeza, o Conselho da Justiça Federal e o Conselho da Justiça do Trabalho. O que são esses conselhos, pessoal? São órgãos de controle externo, só que atenção, se quiser anotar, até é importante. CNJ não julga processo. CNJ, ele resolve apenas questões administrativas. Então, se houver alguma questão administrativa, algum desvio de conduta de magistrados que ele possa atuar, ele é convocado. Né? Não é para julgar processo. Então, se o processo está bom ou está ruim, não é o CNJ que vai decidir, que vai resolver essas questões. Ok? Bom, pessoal, foi esse o material que eu separei para nós falarmos hoje. Alguma dúvida, questionamento? Estou aqui para atendê-los e responder, se eu souber. Se ninguém tiver nenhuma dúvida, eu libero vocês aí para esse tempinho que resta para ir lá responder o nosso forms e fazer o nosso resumo aí da nossa atividade diária. Ok, Emanuele, um beijo para você então. Tchau, tchau. Fiquem à vontade, pessoal, quem precisar sair. Como eu falei no começo da nossa aula, eu também essa semana quero disponibilizar para vocês o calendário das provas. Estou só aguardando, daqui a pouquinho eu já entro em reunião com o meu diretor. Dependendo do que ele me falar lá, a gente já trabalha nesse calendário. Ok? É isso, gente. Então tá bom, dando um tchauzinho para vocês. É só desligar a gravação aqui. E nos encontramos aí na próxima.